Olá, meus amigos, juntos novamente. Então vamos dar continuidade ao estudo que fazemos de maneira regular em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos lá no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. E passamos agora para o tema Instruções dos Espíritos. E eles nos dão algumas instruções em relação ao subtema A Vingança. Vou deixar já aqui para vocês terem uma noção que esse texto que nós vamos analisar agora foi apresentado a Kardec pelo espírito Jules Olivier, lá em Paris, em 1862. Neste texto, nessa exposição que ele nos apresenta, ele nos informa a respeito desse sentimento que nos faz mal, né? Num primeiro momento ele vem, o sentimento de vingança, aquele desejo, né, de fazer justiça, porque nós nos sentimos incomodados com o que nos foi feito, né, com a dor que nos foi causada, com o constrangimento que nos aplicaram. Então nós queremos nos vingar da outra criatura, né? Fazer com que ele sinta na mesma moeda aquilo que ele me fez sentir. O que deixa claro aqui neste item que nós estamos analisando é que esse sentimento de vingança é algo que nos faz mal, nos prejudica. Certamente, durante muitas e muitas experiências reencarnatórias, nós agíamos dessa maneira, porque esse sentimento ele faz parte do homem primitivo, daquele homem que ainda não despertou para a sua realidade espiritual e ainda não está entendendo por que está aqui nessa existência material. Então, para esse homem, para aquela humanidade que anteriormente existiu, habitou aqui e nós fazemos parte dela, era um comportamento que tínhamos a ideia que fosse como uma justiça, que nós estávamos fazendo em relação àquele que nos fez sofrer de uma maneira ou outra, fazendo justiça pelas próprias mãos. Esse entendimento ficou lá atrás. Nós estamos num outro momento. Nós estamos no momento de despertamento, no momento da luz, da lucidez, da compreensão da nossa realidade de espíritos imortais e filhos do Criador, filhos da essência divina do amor. Então nós já estamos percebendo que determinados sentimentos prejudicam a nossa jornada, impede com que nós progridamos moralmente e intelectualmente através da aquisição de conhecimento. Então, nessa jornada que nós estamos fazendo, hoje nós compreendemos que desejar o mal ou revidar o mal que nos foi feito, isso não faz parte do espírito que quer melhorar a sua intimidade, os seus sentimentos. Não condiz com o discípulo de Jesus que deseja colocar em prática os ensinamentos que o Mestre trouxe. Se nós assim ficarmos cultivando o sentimento da vingança, da revanche, de querer levar a dor para o outro, a dor que o outro me fez sentir, sofrer, esse sentimento simplesmente nos destrói por dentro. É aquele veneno que nós vamos ingerindo, sentindo antes de passar para o outro. Então nos faz mal, obviamente nos faz mal. Então agora aprendemos
pelo estudo que estamos fazendo, pelos ensinamentos que nós estamos adquirindo, e que determinadas posturas para aquele que hoje deseja melhorar, deseja seguir os passos de Jesus, determinadas posturas são equivocadas. É um retrocesso, é um estacionamento em comportamentos, em sentimentos que lá atrás nós tínhamos normalmente em nosso primitivismo de comportamento. Agíamos assim lá atrás. Naquele tempo, como estávamos num processo de aprendizado ainda, de experiências negativas que nos traziam consequências negativas e, portanto, grandes ensinamentos e aprendizados, foi válido. Tudo o que fizemos foi válido, porque fez com que a gente aprendesse, com que nós percebêssemos que determinado comportamento, determinada postura não é condizente com aqueles que caminham para a luz que Jesus nos trouxe e nos mostrou. Então hoje, compreendendo tudo isso, nós temos instrumentos para fazer com que nós não nos deixemos levar pelo sentimento da vingança e da revanche. Esse é o melhor caminho. É o caminho que Jesus nos mostrou. Falamos a respeito disso no vídeo anterior, no nosso encontro anterior. Quem não viu, então, acesse aquele vídeo onde nós falamos a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? E o que nos chama a atenção, aquele que ele disse: se alguém bater em uma face, dele a outra face. Ali tem todas as explicações, o entendimento em relação a isso. Mas agora, nós estamos partindo para as instruções dos Espíritos em relação a essa questão da vingança, nos trazendo a informação que esse sentimento realmente ainda faz parte da gente, né? Mas nós temos que dar um passinho além, não nos deixar levar pelo impulso do instinto primitivo que nos mostra ainda um caminho que nós fazíamos lá atrás e que hoje não é condizente. Precisamos fazer diferente, né? Então hoje nós temos que colocar em prática o sentimento do amor, os ensinamentos do Cristo. E esse capítulo, o tema do capítulo é: amai os vossos inimigos. Ou seja, aquele sujeito que me fez sofrer de uma maneira ou outra, que nós não façamos a mesma coisa com ele, que nós façamos diferente, que nós possamos ir perdoando aquele que nos ofende ou nos ofendeu. Também nos mostra aqui as maneiras de vingança. Tem aqueles que se vingam de cara limpa, tem coragem, né? Se deixam levar por aquele impulso desse sentimento de vingança e já aplica a revanche quase que imediatamente. Tem outros que fazem, na prática da vingança, um comportamento ardiloso, por trás, escuso, né? Tem a hipocrisia na sua apresentação com aquele seu desafeto, mas por trás age de maneira a executar o sentimento da vingança que um dia aquela pessoa fez sofrer, a dor que lhe foi causada. Então, nós vemos que existem várias maneiras, todas elas são equivocadas. Aprendemos isso, são todas equivocadas. Então, a mensagem que nós recebemos aqui é justamente a mensagem de não fazer o mal ao outro que nos foi feito num determinado momento, mas o contrário. Se tivermos a oportunidade de ter contato com essa criatura que nos fez um dia mal, que nos fez sofrer, que nós façamos diferente, que nós possamos naquele instante olhar para o outro e enxergar nele um irmão, muitas vezes equivocado diante do comportamento que teve, né? E que nós possamos fazer diferente.
Esse é um grande desafio. Que tenhamos condições de exercitar o sentimento do amor que está aqui dentro de nós, irradiando para o nosso próximo. E nada mais desafiador e gratificante de fazermos diferente aquele que um dia nos fez sofrer. Porque aí nós vamos estar entendendo, compreendendo que o sentimento do amor nos traz a paz, nos traz o equilíbrio de pensamento, nos traz o entendimento. O contrário, que a vingança simplesmente fomenta o ódio, fomenta a mágoa, aumenta o veneno que está aqui dentro de nós e que simplesmente nos prejudica muito, além de prejudicar o outro e além de proporcionar responsabilidades que um dia teremos que arcar com elas, teremos que repará-las. Então vamos cortar isso hoje. Vamos parar com essa ideia de querer nos vingar do outro, mas agir de maneira diferente com o nosso próximo. Esse texto é curto, mas é de grande valia, porque reforça o que nós conversamos na semana passada, o que nós analisamos. Então, compreendendo todos esses ensinamentos, analisando como que está o nosso comportamento, os sentimentos aqui, que nós possamos afastar as ideias, os pensamentos, as atitudes de querer mal ao nosso próximo, de desejar o mal ao outro, de levar a vingança, a justiça, entre aspas, pelas próprias mãos. Isso só nos faz mal e nos prejudica. Que possamos ter em mente todos os ensinamentos do Cristo em nossa jornada, em nossa vida. E assim vamos preparando um melhor caminho, vamos preparando um ambiente mais agradável, mais feliz, mais equilibrado na nossa vida futura. Meus amigos, o recadinho de hoje é justamente esse, que possamos então refletir em relação ao nosso comportamento, trazendo sempre para nós: será que eu não estou nutrindo em mim, fomentando em mim o sentimento da revanche, da vingança, nutrindo pensamentos que são resultado desses sentimentos que ainda eu carrego aqui? Vamos transformar isso em boas coisas, em bons sentimentos, em bons pensamentos. Que o Pai abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até o próximo encontro.